Vaninha, Sayonara, Laudeci, Melris, Jaqueline, sejam bem-vindas. Anjos, Nedivaldo, Gilvan Tavares. Feliz dia para você também, Anjos. Gardênia, Joelma, Dona Marli, a família do Chile aqui. A família consanguínea, né? Paz e luz para você também, Joelma. Patrícia, vibrando por vocês, Isabel, e por todos os familiares, viu? Paz e luz a todos, Cardinho. Com muita alegria que a gente inicia esse Café com Luz, nesse evangelho, onde nós permitimos a presença de Jesus em nós. Oi, Bárbara, Camais, Luciana. Vamos fazer uma leitura preparatória do livro Para Viver Bem, de Humberto Pazian. São mensagens de renovação, mensagens de bom ânimo. E essa mensagem intitulada Você pode sorrir sempre que quiser. O que impede? Sorria sempre que possível. Por que ficar andando de cara fechada para lá e para cá? Fisionomia séria ou carrancuda nem sempre denota seriedade ou concentração. Representa, sim, na maioria das vezes, a exteriorização das nossas contrariedades. Reflita sobre os grandes santos e místicos, e aí a gente lembra do Dr. Pedro, que apesar de sérios e irresponsáveis, no agir e pensar, eram francos, serenos e alegres na sua expressão. Aproveite o momento em que não há ninguém olhando e sorria. Depois de treinar bastante, saia por aí sorrindo. Note a diferença. Vocês sabiam que o sorrir, a gente produz imunoglobulina salivar? É pesquisa científica. Foi uma pesquisa feita há muitos anos com pacientes terminais. E eles foram levados para um anfiteatro e assistiram ali sessões de filmes de comédia, assistiram Madre Teresa, filmes assim edificantes. E a imunidade, que essa enzima que encontra na saliva, acho que é um hormônio, né? Imunoglobulina, foi medida. E depois desses filmes, eles melhoraram consideravelmente, aumentaram a imunidade. Depois colocaram para assistir filmes de guerra, de morte, de sexo explícito. Né? Jovens, saudáveis, com saúde, né? Todos bem de saúde, assistiram, botaram esses jovens para assistir filmes dessa natureza. Saíram gripados, espirrando, saíram com imunidade, caiu bastante a imunidade. Então, sorri. Ouvir coisas boas, ouvir boas músicas, assistir bons filmes, isso é a palavra de ordem, sorrir sempre. Apesar da dor, apesar do momento, apesar dessa tensão, apesar de todo esse estado de coisas, vamos sorrir. Porque o sorriso ilumina o rosto, ilumina também o seu mundo íntimo. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Vamos fazer aquela prece. E quando eu penso em prece... Oi, Jane, Tânia, Luciana Barbosa, Cláudia Coelho, Jussiara Vieira, nossa querida Shirley, bom dia. Vânia, nossa querida Vânia, seja bem-vinda. Então, vamos dizer assim, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que se inicia. Muito obrigada, Senhor, pelo cantar dos pássaros. Muito obrigada, Senhor, porque acordamos, despertamos, encarnados estamos e com perspectivas de progresso moral. Depende de nós, do nosso querer modificar a nossa história, o nosso mundo íntimo. Então, vamos vibrar no bem, vamos fazer o bem, vamos agir o bem. Porque o bem é bem para quem faz bem. Então, que Jesus envolva os nossos corações e em nossa prece não poderia deixar de pedir, Senhor, também. Por esses irmãos que estão hospitalizados, por esses irmãos que foram acometidos e partiram, desencarnaram,
por esses familiares que estão chorosos à perda de seus entes queridos. Que o coração dessas criaturas se abram para a mensagem de Jesus e encontrem conforto para suas almas. Que Deus nos abençoe. Tayane, seja bem-vinda. Saudade de vocês, viu? Saudade mesmo, daqueles nossos momentos. Hoje o Café com Luz é assim, é virtual. Mas em breve estaremos fazendo o nosso Café com Luz presencial, com abraços muitos. Oi, Azevedo, seja bem-vinda. Então, em breve teremos nossos momentos de volta. Francimeire, seja bem-vinda. Vamos fazer uma leitura do Evangelho de Jesus. E o capítulo Sede Perfeitos, esse capítulo onde está inserida aquela passagem do homem de bem. O item é o 8, porque anterior ao item 8 é o dever, que nós já lemos tanto e só precisamos agora cumprir. E agora nós estamos aqui, ó, a virtude. E nós vamos entender o que isso significa para que nós possamos, em nosso dia a dia, desenvolvê-la. Desenvolvê-la é a virtude, não está no plural. Marlene, Priscila, minha sobrinha Nívia Merielle. Item 8. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de qualidades, de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeira, digna desse nome, não gosta de se exibir. É adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. Então, vejamos como a mensagem ela é bem esclarecedora, bem autoexplicativa, porque a virtude em seu mais alto grau comporta as qualidades que compõem o homem de bem. Vocês lembram do homem de bem? O homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza, se interroga a consciência, questiona se não violou essas leis, se fez tudo bem, se ninguém tem que falar dele. O homem de bem pensa nos outros antes de pensar em si. O homem de bem pratica o bem. Então, a virtude, em mais alto grau, ela comporta o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem. Então, ser virtuoso, né, é preciso que nós sejamos bons, caridosos, laboriosos, moderados, modestos e humildes. Porque quando a gente diz bem assim, eu sou uma pessoa muito, muito humilde, tenha certeza de uma coisa, você perdeu. Porque no momento que nós dissemos que somos humildes, aí nós perdemos a qualidade. Porque humildade é uma coisa e quando a gente diz que tem, a gente perde. Porque se uma coisa está intimamente ligada à outra, é a modéstia. O homem humilde, ele é modesto. Então, ele não se vangloria. As pessoas percebem nele as qualidades. E quando as pessoas ressaltam as qualidades do homem virtuoso, ele procura não evidenciar, ele tenta dar uma disfarçada, ele tenta demonstrar a sua imperfeição. E isso nos faz lembrar Chico Xavier, o outro homem de bem, essa criatura humana, humanista, que deixou seu legado de amor, que consolou inúmeras mães, centenas, milhares de mães, que se doou até o limite das suas forças. Então, quem nos conta é Nina Galves, que certa feita Chico Xavier, abordado por um jovem, um senhor, uma pessoa, um homem, que começou a discorrer um rosário de qualidades de Chico, que ele era isso, que ele era aquilo. Mesmo instante, com muita sutileza, com muita humildade, com muito jeito para não magoar, fez um ato, um gesto que demonstrou a sua imperfeição. Fez com que o rapaz percebesse que ele era gente, humano, imperfeito, que não precisava aquilo tudo, que ele, assim como todos nós, também tem defeitos. E não é como todos nós, Chico Xavier, de jeito nenhum. Ele pode até ter defeitos, mas como nós não. Então ele demonstrou ali
o quanto imperfeito ele era. Ele fez questão de que o rapaz percebesse que o homem virtuoso, ele não precisa ser elogiado. Ele não exige elogio, ele não quer reconhecimento, ele quer ser sem que os outros reverenciem a sua nobreza. A gente reverencia porque é o nosso dever. E agora que ele partiu, não é porque morreu que é bom, sempre foi. Desde sua primeira infância. Nasceu pronto, mas estava ainda com muita coisa para modificar. E aproveitou a oportunidade. E para que nós nos tornemos, para que nós nos tornemos virtuosos, antes de qualquer coisa, sejamos humildes. Sem humildade, é impossível sem humildade, você ser moderado, você ser modesto, você ser bom, ser laborioso, ser caridoso, não. Porque o contrário da humildade é o orgulho. Então, o homem orgulhoso, ele perde tudo com o seu ato de se colocar acima das pessoas, das outras pessoas. Não podemos, não devemos fazer isso. Dando continuidade à leitura, que diz o seguinte: São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno Curadars era virtuoso, e muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos. Se deixavam ir na corrente de suas santas aspirações e praticavam o bem, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim, compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar, mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade e do egoísmo, do amor próprio que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como modelo de... Perdão, viu? Quando eu vejo que o tempo está passando, eu começo a ler com rapidez e aí me embanando. Não imiteis esses homens que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo as próprias qualidades e todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Essa mensagem, a virtude, deixa eu ver quem é o autor, é de François-Nicolas Madeleine, Paris. François-Nicolas Madeleine, eu não sei se são 3 pessoas, acho que sim. François-Nicolas-Madeleine, Paris, 1863. Então é uma mensagem muito bonita, que não termina aqui. Eu parei agora no segundo parágrafo, ainda tem mais 3. Aliás, ainda tem mais 2. Mas o tempo urge e nós não devemos nos alongar. Evangelho no lar é uma prática onde os cristãos se reuniam antigamente. Jesus, ele saía especialmente na casa de Pedro e ali reunia uma grande multidão de povo, seus apóstolos estavam com eles, e um deles costumava anotar tudo que Jesus falava, ou quase tudo, que era Mateus. Anotava e ali Jesus aproveitava aquele instante do repasto, aproveitava aquele momento com aquelas pessoas sedentas de amor, e Jesus dava as mais belas lições, e isso se chamava prática do Evangelho no lar. Foi a partir de Pedro, o apóstolo, e Jesus ali, com todos eles à sua volta, que o Evangelho no lar começou a ganhar campo, porque Jesus trouxe a Boa Nova. A Boa Nova foi implantada na casa de Pedro. Da casa de Pedro foi levada para várias casas e hoje estamos aqui, revivendo aquilo que Jesus fazia em casa de Pedro. Hoje ele não está fisicamente presente, mas Jesus está assim, no momento que nós abrimos as portas e permitimos a sua entrada e permitimos que ele se aconchegue em nós, em nossas vidas. Aí sim, nós estamos em presença do Mestre. Nós estamos em sua companhia, porque ele não perde a esperança de estar conosco. Nós é que com o nosso egoísmo, enxergando apenas a nós mesmos, nós não permitimos Jesus. Porque sabe onde é que nós vamos encontrar Jesus? No outro. Naquele que nos causa transtorno, naquela criatura da nossa casa, criatura difícil, ao lado daquele
que está conosco e que são eles os instrumentos da nossa melhora, da nossa renovação. É dentro do lar. Então, escolhamos um dia na semana, um horário predeterminado, e ali naquele dia, levemos o Evangelho, peguemos o Evangelho. Um copo com água, uma jarra de água. Coloquemos também ali uma leiturazinha edificante, um livrinho. Façamos uma prece, façamos uma leitura do Evangelho, da leitura preparatória, leiamos o Evangelho, um pequeno trecho, comentemos com quem está conosco. Ninguém quer participar. Faça, você não está só. E depois agradeçamos a Deus, bebamos a água, podemos colocar uma parte na jarra para que todos possam tomar, colocar no filtro, misturar com a água que você já tem. E vamos sim, com a prática do Evangelho no lar, modificar a nossa psicosfera, modificar o nosso mundo íntimo, transformar esse estado de coisas, porque é disso que o mundo está precisando, de Jesus. Quando o homem unir suas mentes em um só coração, em um só pensamento, vibrando em favor do bem, pelo bem, para o bem, todo esse estado de coisas vai se modificar. Todo esse processo de pandemia vai arrefecer, vai mudar e nós vamos estar melhores. Porque tudo que acontece tem um porquê, uma razão de ser. Mas nós podemos mudar, nós podemos modificar, nós podemos transformar. Gente, lembrem que todos os nomes que aqui estão, essas pessoas que estão conosco, Lucena, eu não sei, acho que é Jane, e o Dr. Carlos Alberto Melo Sampaio fará a sua homenagem ao nosso querido Dr. Pedro hoje às 20 horas, viu, gente? Dr. Carlos Alberto Melo Sampaio também é médico, um homem que se transformou, um homem que abraçou o espiritismo quando a dor lhe bateu à porta. Ele sentiu a necessidade de encontrar Deus e ele já o tinha, Deus, mas ele não sabia que Deus estava tão presente, estava tão intenso em sua vida, e ele encontrou esse canal que é o Espiritismo. Lourdes Lima, seja bem-vinda. Luciana Barbosa, já falei. Jane Carvalho, Sandra querida, tia Marta, Marcele. Gente, sejam muito bem-vindas. Lívia, que bom que você está aí. Todos vocês, os nomes de vocês estão na nossa vibração, o nome das pessoas que vocês pediram estão em nossa vibração. Neide, Evandro Rocha, todos vocês, estamos orando por vocês e por extensão para aqueles que vocês estão solicitando ajuda, tá bom? Então, nós queremos dizer que somos gratos à vida, somos gratos aos poetas da vida, em especial um ousado aprendiz chamado Edilson Costa, que em breve lançará o seu livro, poesias da autoria dele, poesias belíssimas. Edilson, me perdoe, eu não peguei ainda nenhum poema seu para ler aqui no Evangelho, mas não faltará oportunidade. Nós vamos sim trazer os seus poemas, porque eles servirão para autoajuda, porque ele é para autoajuda, eles são para autoajuda, e quando o livro for publicado, depois de pagos todos as despesas com a publicação, o que sobrar, né, os direitos autorais serão para a APAE, né, Illinois. E lembremos de Priscila, não falei seu nome, seja bem-vinda. Vamos, então, nos inscrever no canal da APAE, no YouTube. Vamos nos inscrever no Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, no canal da APAE Itabaiana. Precisamos de 1000 assinaturas, gente. Não custa nada mandar para um amigo, não custa nada enviar para alguém, pedir para todos os familiares com quem vocês estão em casa agora, convivendo. Pega lá, não sei não, vai lá, pega o celular das pessoas, pede licença, vai lá com seu dedinho e se inscreve no canal. Porque nós vamos ter a oportunidade de fazer ao vivo no YouTube, nós vamos ter um alcance maior, porque o bem é para ser divulgado. Chega de divulgar coisas negativas. Então, vamos dizer, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é as batidas de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? E a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento?
Mas o que é, meu irmão? O que é a vida? A vida é amar. A vida é a força de Deus, é o amor de Deus sobre os seres que Ele criou. Então vamos reverenciar, vamos amar a vida e vamos cuidar, porque lembrando que a vida é isso, viver e morrer. São os mesmos lados, são os dois lados da mesma moeda que é a vida. Vivos ou mortos, estamos na vida. A vida segue, fisicamente falando ou espiritualmente falando. Então vamos cuidar de nós, agradecidos a Deus, dizendo para vocês paz em seus corações, luz em seus caminhos e muito amor para cada amanhecer. Muita paz. 16 horas, conversa fraterna com Illinois. 20 horas, hoje, quinta-feira, teremos com o doutor Carlos Alberto Melo Santiago. Ele que é médico, vai falar do humanista, esse que nos deixou seu legado. Paz em seus corações.